Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Neste domingo especial, domingo de Páscoa, domingo de esperança, domingo de alegria, de comemorarmos a graça de Deus sobre a humanidade quando Jesus ressuscitou. No termo Páscoa vem lá do Antigo Testamento, quando os judeus comemoravam a libertação do Egito. No Novo Testamento nós temos a comemoração da libertação que Deus fez de nós, seres humanos que cremos em Jesus Cristo, do pecado e da morte. Por isso que nós comemoramos a Páscoa com a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus deveria ser o símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo é uma cruz de Cristo, mas a ressurreição de Jesus é que garantiu a nova aliança e o acesso daqueles que têm fé em Jesus Cristo a Deus. Antes de ler o texto, eu quero te conclamar a se inscrever no canal, a clicar no sininho para quando eu gravar outro vídeo você receber a notificação e compartilhar nas suas redes sociais e assim me ajudar a expandir o reino de Deus. Eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 20, onde narra a ressurreição de Jesus. Os 4 evangelhos narram a ressurreição de Jesus. Depois eu vou ler o texto de Paulo aos Coríntios, onde ele ensina sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição do nosso corpo. E depois o ensino de Paulo aos Tessalonicenses e a revelação de João em Apocalipse. Tudo isso porque o tema que eu quero colocar é que a ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa ressurreição. Então, João, o Evangelho, capítulo 20, versículos 1 até o versículo 18, nós vamos ler agora. Que diz assim: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, o discípulo João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Entraram no sepulcro porque os sepulcros na época eram pequenas cavernas cavadas nas rochas moles, de pedra mole, e então eles faziam essas pequenas cavernas de sepulcro. Por isso que Pedro entrou no sepulcro. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam as Escrituras, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria Madalena, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, baixou-se para olhar para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, disse na língua dos hebreus, o aramaico, Rabone, que significa mestre. E Jesus lhes disse ainda:
Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhe que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Muito bonito o relato da ressurreição de Jesus aqui no Evangelho de João. Vamos agora ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 até o 19, onde Paulo ensina a igreja de Corinto sobre a ressurreição de Jesus e a garantia da ressurreição dos mortos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 19. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal qual anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, ou seja, Pedro, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim como a um nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e inútil é vã. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis em vossos pecados. Aqui outra tradução fala que é vã a vossa fé. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Mas se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Destacar alguns versículos aqui desse texto. Primeiro, versículo 3, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. O quê? Qual a mensagem? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E daí ele vai narrar que apareceu a Pedro, apareceu a 500 irmãos, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois também apareceu a ele próprio. E o que Paulo está combatendo aqui é uma heresia que existia na igreja de Corinto, que pregava que os mortos nunca mais ressuscitarão. E Paulo está dizendo aqui que então, se nós não cremos na ressurreição de Cristo, é vã a nossa fé e é vã a pregação dele. E então, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis em vossos pecados. Então ele está afirmando: Cristo ressurgiu, Cristo ressuscitou.
E se Cristo ressuscitou, é a garantia também da nossa ressurreição por ocasião da sua segunda vinda. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o ensinamento de Paulo em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o 18, que diz assim: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram, ou seja, vão ressuscitar. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá dos céus com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Bom, o que Paulo está dizendo aqui, que por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, então, quando ele vier, versículo 16, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que Paulo está afirmando aqui, que por ocasião da segunda vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde nós estaremos para sempre com o Senhor? Nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Daí eu dizer que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. João, no seu Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 21, ele vai falar sobre o novo céu e a nova terra. E ele diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu para a terra, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse: Eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer, ele dará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E então, o que o apóstolo João está descrevendo aqui? A nova Jerusalém que descerá do céu, novos céus e nova terra. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, capítulo 12, ele vai descrever que a própria natureza aguarda com ansiedade os novos céus e a nova terra.
a recomposição, a restauração de toda a terra, de todo o universo e dos mortos que vão ressuscitar por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus Cristo, né, nos dá a garantia de que, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos e então estaremos para sempre com o Senhor, conforme Paulo escreveu em Tessalonicenses, no novo céu e na nova terra, onde diz o apóstolo João que habita a justiça. O João diz isso em outro texto, onde habita a justiça. Então, o versículo, destacar o versículo 3, e ouvi uma forte voz que dizia que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. O tabernáculo era a figura do Antigo Testamento e depois do templo do Antigo Testamento dos judeus, onde simbolizava a presença de Deus. E agora João diz: o tabernáculo de Deus está entre nós, ou seja, a habitação de Deus está entre nós. Ele deixa bem claro isso, pois habitará com os homens, com os seres humanos, né? Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. E diz o texto: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A ressurreição de Jesus Cristo, o dia de Páscoa, o domingo da ressurreição, é o domingo da esperança, o domingo da alegria de que nós também viveremos, ressuscitaremos um dia e viveremos numa nova terra, num novo céu, onde habita a justiça, onde Deus habitará conosco e não haverá mais tristeza, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá choro, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que faço nova todas as coisas, acrescentou a voz que vinha do trono, que seria a voz de Deus. Então, neste domingo de ressurreição, a minha mensagem para você é nesse sentido, que a ressurreição de Jesus, que nós comemoramos hoje, com esperança no nosso coração, também é a base da ressurreição daqueles que creem em Jesus Cristo e um dia habitarão com Ele para sempre, num novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça e onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem lamento. Então essa é a nossa esperança, essa é a esperança daqueles que creem em Jesus Cristo. E esses textos nos ensinam isto, que Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos por ocasião da segunda vinda de Jesus, nós os que morrerem. Se estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e numa nova terra. Pergunta para reflexão: você tem essa fé em Jesus Cristo? Você tem essa fé que um dia você vai habitar este lugar onde não haverá nem dor, nem lamento, nem tristeza, por causa da sua fé em Jesus Cristo, por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo? Essa é a pergunta para reflexão. E se você não tem essa certeza, essa convicção, é preciso ter fé em Jesus Cristo, acreditar na sua palavra, estudar a sua palavra, que esse é meu objetivo aqui, fazer esta palavra conhecida, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo, cresçam espiritualmente e então, por ocasião do fim de todas as coisas, estejam com Cristo no novo céu e numa nova terra. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me ouvir.